Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, meus amigos e amigas, todos que me vê neste momento através deste vídeo, sejam todos bem-vindos uma vez mais a este encontro nosso, a esse estudo. Esta é a quarta parte desse estudo sobre a abstinência dos alimentos impuros. Bom, na verdade, nós estudamos na primeira parte alguns textos nos quais Deus classifica os animais entre limpos e imundos e determina o que vamos comer ou não comer. Depois, na segunda parte, nós analisamos um texto muito importante, que é de Atos capítulo 10. Deus disse para Pedro: levanta, Pedro, mata e come. Pedro: não, Senhor. Bom, aquela situação toda, explicamos, ficou muito clarinho, certo? E que ali Deus não estava liberando comer nada que ele já havia proibido. Era outro assunto. E depois, na terceira parte, nós estudamos o texto de Mateus 15 e Marcos 7, e desmistificando a parte em que Jesus disse: o que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas o que sai da boca contamina o homem. Bom, também ficou muito clarinho essa situação, que de nenhuma maneira Jesus estava permitindo comer coisas imundas, certo? Bom, hoje na quarta, e creio que vamos chegar até esse ponto, porque já perceberam vocês que cada texto que parece que Deus está permitindo agora comer de tudo, na verdade não é. Como vamos estudar hoje, a primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25 ao 27, que é os versículos chaves, os versículos que são polemizados, né? Enquanto você encontra aí na tua Bíblia, eu te faço uma vez mais o convite, se não está inscrito nesse canal, Palavra Sencilla e Pura, que é um canal que eu faço aqui no Chile, então está em espanhol, né? Mas esse estudo está em português. Palavra sencilla e pura é palavra simples e pura, ok? Simples no Brasil. Por aqui simples tem uma conotação um pouco diferente, mas aí sim, para vocês significaria palavra simples e pura. Queridos, se você deseja que seus amigos, seus parentes, seus contatos nas redes sociais também possam estudar esse assunto, passa para eles esse contato, esse canal, compartilha com eles todas as suas redes, esse estudo, tá bem? Essa é a quarta parte. Poderíamos seguir com vários outros textos explicando cada um, mas todos, sem exceção, todos os textos que aparentemente Deus ou Jesus está liberando comer alguma coisa, os apóstolos estão liberando agora que tudo está livre, na verdade não é. Sem exceção, todos têm uma explicação lógica, verdadeira, bíblica, tá bom? Mas eu vou tratar de um dos textos também muito polemizados hoje. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Os versículos que mais geram polêmicas é justamente do verso 25 ao 27. Veja isso: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Uau! Qualquer pessoa, meus irmãos, que não entender direito esse assunto aqui, esse texto, que não analisar o contexto dele, vai ficar confuso, vai pensar que realmente pode comer de tudo, comprar de tudo, não importa o que seja. Mas será que o apóstolo Paulo vai se contradizer tanto a si mesmo? A própria palavra de Deus vai se contradizer tanto? O Espírito Santo que o inspirou vai se contradizer tanto? Não, isto não é possível, esta não é uma opção. Bom, mas vamos pedir a bênção de Deus? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos nós aqui, todas as pessoas que me estão assistindo neste vídeo, que sejam juntamente abençoadas através desse estudo bíblico. Que dúvidas sejam tiradas, sejam sanadas. Qualquer confusão, Senhor, seja esclarecida nesse sentido. Mas, Senhor, eu sei que não posso dar nenhum passo sem Tua graça e Tua ajuda. Só o Senhor, Pai,
capaz de dar-nos a graça de poder servir uns aos outros. E uma das formas de servir é poder compartilhar a palavra. É o que quero fazer nesta hora. Usa-me, Senhor, e a todos que me assistem, para que este estudo seja proveitoso para todos, para a glória de Jesus. Senhor, só o Senhor pode convencer no profundo do coração. Abrir os olhos para que vejam as maravilhas da tua lei, conforme o Salmo 119, verso 18. Pai, em nome de Jesus, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos à análise desse texto. Bom, segundo alguns intérpretes bíblicos que creem que de tudo se pode comer e que nada deve ser rejeitado. Somente comer com ação de graças e pronto, já pode comer. Aqui Paulo está liberando comer de tudo. Vai no açougue, no mercado, onde quiser, no matadouro, na quitanda, no bar da Dona Maria e compra o que quiser sem perguntar nada. Opa! Então, isso significa que pode comprar qualquer tipo de carne, qualquer tipo de peixe, de aves, seja o que for. Bom, pelo menos é o que querem que seja, mas não é. Absolutamente não é. E é óbvio que eu tenho que provar para vocês, eu tenho que demonstrar aqui no texto bíblico que não é, certo? Mas eu preciso muito que você abra o coração, que não se feche. Não fique aí armado, tentando resistir. Vou te dar uma dica que é muito importante, meus queridos. Bom, eu realmente pratico isso. Quando vou estudar um texto que é controverso, que pessoas o ensinam diferente do que eu creio, eu realmente me desarmo. É claro que eu faço em oração, em vigilância, mas desarmado, esperando que o Espírito Santo me dê total claridade para que eu não resista à palavra de Deus. Não é porque eu tenho um conceito de um assunto que significa que é absoluto. A verdade é de Deus, não é minha e nem tua, não é de ninguém. A verdade é de Deus. E Ele a revela a todos nós, especialmente através da Bíblia Sagrada. Ele inspirou a Bíblia e Ele ilumina nosso entendimento para entendermos, ok? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse texto, abra o coração, fala, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero resistir ao teu ensinamento. Então vamos lá. Ao final de tudo, se você não aceitou, bom, você é livre, tá bom? Você faz o que quer de sua vida, você aceita o que quer aceitar, crê no que quer crer, não crê no que não quer crer. Mas, se você quer passar esses próximos minutos analisando comigo esse texto, é provável que no final você vai estar totalmente esclarecido. Que nunca o apóstolo Paulo quis dizer que a lei de Deus, que proíbe comer carnes imundas, foi abolida. Jamais. Bom, vamos à análise do texto, capítulo 10. Queridos, Paulo escreveu aos Coríntios nessa primeira carta. É importante entendermos que, bom, como as demais, essa carta, Paulo está tratando problemas existentes na igreja. Chegou a Paulo notícias de que está acontecendo alguns problemas na igreja. Como todos sabemos, a igreja de Coríntios tinha mais que um problema, tinha muitos problemas, havia vários problemas e o apóstolo trabalhou duro nas cartas dele para tratar essa igreja, queridos. O Espírito Santo deu a ele a capacidade, a sabedoria, a unção, a revelação, a inspiração divina, e Paulo tratou mesmo com muita seriedade. Muitos assuntos, muitos, mas existia um assunto que exigia um tratamento bastante firme também, como outros, a idolatria. Havia idolatria na igreja,
além de dissensões, brigas, pelejas, um disse, não disse, eu que estou certo, não sou eu, é tu, não, não é, aquela brigaria terrível. Mas havia idolatria, havia umas disputas assim tontas na igreja. Só que uma das formas de praticar idolatria, que há em 1001 maneiras, é que o povo ali em Corinto, uma cidade muito importante e também um centro religioso, além de ser comercial, é que as pessoas eram muito habituadas a sacrificar animais e oferecer aos seus deuses, porque deuses não faltavam naquela cidade. Eram muitos deuses. Então, as pessoas sacrificavam seus animais, ofereciam aos deuses, e a parte sobrante que faziam, elas levavam para vender, levavam para a feira, para o açougue, né? Aí no Brasil chama açougue, aqui no Chile seria carniceria, né? O açougue é uma carniceria. Ou no mercado, não importa, no lugar que vende carne, seja onde for. Eles levavam e vendiam, as pessoas compravam, comiam, e era esse ciclo assim diariamente. Bom, e os crentes? E os irmãos da igreja lá em Corinto, como faziam? Eles iam comer essas carnes sacrificadas aos ídolos? Bom, temos aprendido que não convém que comamos carne sacrificada aos ídolos. Ainda que os ídolos não são nada, não tem valor nenhum. Porém, a consciência das pessoas tem valor. Ok? E nós podemos induzir as pessoas ao erro se nós praticamos o erro, ou se nós, queridos, não estamos preocupados com o bem-estar delas. Então Paulo vai tratar o problema da idolatria, mas Paulo vai tratar o problema de que os irmãos não deviam ser individualistas, estarem preocupados consigo mesmo. Um dizia, não, eu como a carne sacrificada ao ídolo e isso não me afasta de Deus, eu sei que o ídolo não é nada, os ídolos não valem nada, não tem poder nenhum, que mal me faz. É verdade isso? É claro que é verdade. Paulo está de acordo, vamos analisar. Porém, e os irmãos que se escandalizavam terrivelmente a ponto de tropeçar e cair espiritualmente de ver os irmãos comendo carne sacrificada aos ídolos? Paulo está de acordo que por amor a por cuidado a esses, os outros deviam evitar praticar isto? Sim, Paulo está de acordo. Paulo quer harmonia, quer, queridos, união na igreja, que um esteja preocupado com o bem do outro. Entende? Que um esteja preocupado com o bem do outro. Não é só, não importa o que vão falar de mim, o que pensam de mim. Há uma galerinha aí que se diz cristãos, que tem essa ideia maluca na cabeça. Não importa o que vão pensar de mim, não estou nem aí para o que vão dizer. Sim, temos que estar preocupados. É óbvio que não vamos viver em função de querer agradar todo mundo. Não é disso que eu estou falando, nem é isso que Paulo quis dizer. Mas temos sim que nos preocupar, queridos, se alguém não vai tropeçar em nossa maneira de ser, de viver, em nossas atitudes. Se nosso modo de vida, nossas atitudes forem pedra de tropeço para que os pequeninos na fé tropecem e caem, Jesus disse que é melhor amarrar uma corda no pescoço e se lançar no mar. Exatamente, isso é muito sério, tá? Mas vamos lá, vamos ver um tratamento muito especial aqui. Vamos desde o versículo 1, tá? Não vamos ler um pedacinho só e ficar com isso não. Vamos ler do início. Toma a tua Bíblia aí. Ou acompanha, vou pôr os textos aqui para facilitar. Tá bem? Nessa tela aqui. Bom, há um subtítulo aqui na minha Bíblia, talvez na sua seja igual, no início do capítulo 10, que fala assim: não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Vamos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e
todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bom, vocês lembram daquele episódio lá no deserto, em que Moisés tocou na rocha e saiu água e o povo bebeu. Tudo isso, queridos, tinha uma simbologia muito especial. Estava apontando diretamente para Cristo. Paulo deixa essa interpretação aqui claríssima, tá bom? Ele tinha autoridade apostólica para interpretar dessa forma como Jesus lhe revelou. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Bom, eu creio que eu estou falando aqui a vocês, e vocês estão lembrando de tudo que aconteceu no deserto naquele tempo, ok? Foi assim uma rebelião terrível do povo contra Deus, rejeitando a lei de Deus, pisoteando aos pés mesmo a palavra de Deus, e sofreram danos terríveis por causa disso, meus queridos. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Paulo está tratando a igreja. Há um caminhão de problema. Ele está exortando, está alertando, está repreendendo, está corrigindo as coisas. E essa alerta é muito grande. Cuidado, tu que está de pé, tu também está sujeito a cair, por isso vigia. Oh Senhor, vamos verso 13 adiante. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Ok? Bom, queridos, já passado por essa parte preliminar, e vocês viram que a situação lá não era fácil, estava bastante grave, mas agora Paulo vai entrar de forma muito objetiva no corpo do problema, no âmago deste problema. Versículo 14 adiante, as coisas vão ficar mais claras ainda. A idolatria e o culto de demônios. Pero havia crentes praticando isso? Sim, queridos, havia crentes, membros da igreja. É claro que não faziam de propósito, de maldade, assim como algo planejado. Eu agora vou participar do culto aos demônios. Nada, não. Mas praticavam. E era pecado? Claro que era. Causava danos ao corpo de Cristo, danos seríssimos, queridos. Muito sérios. Idolatria, culto aos demônios, isso é terrível. É chamar Deus para briga, não dá para ganhar dele. Paulo vai aclarar isso aqui. Veja, verso 14 adiante.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por que Paulo está dizendo? Porque senão vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com o povo lá no passado. Morreram 23 mil num dia, foram picados pela serpente, eles buscavam briga com Deus e claro que iam perder a briga. Quem resiste Deus? Entende? É isso que Paulo está fazendo com a igreja aqui nesse texto e conosco nesses dias. Ok? Mira, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fixa isso na tua mente. Esse é o propósito de Paulo nesse texto. Ou você acha que Paulo está tratando aqui o problema da lei da abstinência de alimentos? O que é pecado comer e o que não é? Se pode comer de tudo ou se ainda está valendo a lei da abstinência? Não tem absolutamente nenhuma relação com esse mandamento da lei de Deus, esse texto. Tá bom? Paulo está tratando esse problema grave aqui na igreja. A idolatria, o culto aos demônios. Os irmãos que não se preocupavam com os mais fracos na fé, que eram mais débeis. Os mais fracos que julgavam os que supostamente eram mais fortes. E era aquela situação, algo muito semelhante que acontecia na igreja de Roma. E Paulo vai tratar também Romanos 14, tá bom? Mas aqui vamos tratar hoje os Coríntios 10. Verso 15. Falo como a sábios. Ele disse, estou falando como a sábios. Julgai vós mesmo o que digo. Em outras palavras, vê lá, não vai pôr palavras na minha boca que eu não falei. E não é justo o que fazem, queridos? Quantos crentes, milhões por todo mundo dizendo que Paulo, nesse capítulo, está liberando comer de tudo. Paulo nunca disse isso. Nunca, jamais. Por isso ele já faz um alerta no verso 15. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? São duas retóricas que em si mesma já nos responde, óbvio que sim. É exatamente isso que Paulo está afirmando, certo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, humanamente falando, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Esta é outra retórica. O que Paulo está dizendo, irmãos? O povo em Israel, aí ele se refere agora aqui aos sacerdotes, os que comem os sacrifícios e também alguns sacrifícios no qual a família inteira comia, como por exemplo o sacrifício da Páscoa, todos comiam. Alguns sacrifícios, só os sacerdotes comiam. Mas os que comiam dos sacrifícios que ofereciam a Deus, eles tornavam-se participantes do altar. Eles se tornavam um. Até porque o ser humano criado por Deus é o altar onde Deus habita. E o ser humano comia das carnes sacrificadas a Deus. Os sacrifícios, cada um tinha uma forma adequada. E alguns eles comiam aquela carne e eles faziam parte do altar. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o mesmo acontece com os pagãos, que oferecem sacrifício aos seus deuses. Quando eles comem as carnes que ofereceram aos seus deuses, eles passam a fazer parte do sacrifício, do altar dos seus deuses, ou seja, dos seus demônios. Mira que grave. Está entendendo onde Paulo vai chegar aqui? Veja só. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Mira, irmãos, que terrível!
Paulo deixa claro, homens não são nada, não tem poder algum, não pode fazer nada, os ídolos nada. Porém, quando os pagãos, os gentios, sacrificam a esses ídolos, na verdade, eles estão sacrificando aos demônios. Porque por trás dessa idolatria, os demônios estão atuando, agindo, induzindo as pessoas a essas práticas, influenciando as pessoas a esta prática. Então, quando pratica idolatria, quando reverencia um ídolo, uma imagem de escultura, faz uma oração para esse ídolo, ou oferece um sacrifício, uma oferenda, eles estão, na verdade, interagindo com demônios que está por trás disso, em verdade. Grave, hein? Por isso Paulo foi duro, enfático em dizer: eu não quero que sejais participantes com demônios. Uau! Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está falando? Irmão, vocês têm que tomar uma decisão. É isso. Vocês não podem ficar entre uma coisa e outra. Vocês têm que decidir. Como disse Moisés, muitos séculos antes, vocês decidam se vão servir a Deus ou a Baal, a um ou a outro. Como também disse Elias, vocês têm que decidir, ou a Deus ou a Baal. Paulo está falando a mesma coisa. Vocês têm que decidir, ou a Deus ou a Baal. Ou serve a Jesus, ou serve a esses deuses todos que essa gente toda pagã serve. Vocês não podem, irmãos. Está na casa de Deus, participa da ceia do Senhor, como ele já disse anteriormente, come do pão, bebe do vinho, participa do corpo, da comunhão de Cristo. Depois vão se sentar na mesa dos demônios e comer os sacrifícios feitos aos demônios. Isso é grave. Por isso, minha irmã, meu irmão, cuidado quando você arruma seu filhinho, bota uma roupinha bonitinha, faz umas pintinhas na cara, um chapeuzinho de palha, uma trancinha no cabelo, uma roupinha xadrez com os remendinhos e manda seu filhinho para a festa junina da escola. Ah, é bonitinho, isso não faz mal. Você está mandando teu filho para a mesa dos demônios, poxa vida. Não entendeu ainda? Quando você vai aprender isso, pelo amor de Deus? É verdade. O que se sacrifica aos ídolos se sacrifica aos demônios. Aí você manda teu filho para a festa junina, você manda seu filho para celebrar e adorar um suposto santo, porque é São João, São Fulano, São Bertano. Aí, por favor, toma cuidado. Pelo pastor, se os ídolos não são nada, é claro que não são, Paulo está de acordo, eles não têm poder. Ah, mas se comer um frango, frango não é pecado? Claro que frango não é pecado, só que se oferecer um frango para um ídolo e você sabe, então por que vai comer? Mas, e se for amendoim? Também. E se for um quentão? Também. Quer tomar quentão? Faz um crentão na sua casa e toma, né? Um crentão é um chá de gengibre com amendoim torrado, com um pouquinho de leite. O povo do mundo toma o quentão com cachaça, os crentes tomam crentão. Fecha o parêntese. Bom, o que acontece? Eu estou só usando um exemplo, mas existe 1001 outras maneiras de se assentar na mesa dos demônios. Então, cuidado, ok? Cuidado. Bom, nós vamos chegando aqui já na parte que causa polêmica. Já chegamos agora no verso 22, que tem como subtítulo liberdade e caridade cristãs. A liberdade e o amor cristão. Somos livres, as coisas são lícitas. Comer um frango é lícito? Sim. Mas e se esse frango foi oferecido a um ídolo? Paulo vai dizer que não convém. Tomar um refrigerante é lícito? É. Mas se ele foi oferecido a um ídolo, Paulo vai dizer que não convém. Comer carne de porco é lícito? Não. E se for oferecido ao ídolo? Também não, porque é imundo. Porque a lei de Deus diz que é imundo. Mas aqui não se trata dos animais que pode comer e dos animais que não pode comer. Trata-se da idolatria. E dentro deste assunto da idolatria, Paulo está tratando um problema muito comum na igreja em Corinto. Que eram as comidas oferecidas aos ídolos que os crentes às vezes comiam e outros não comiam de jeito nenhum, aí ficava aquela confusão.
Tu vai ver muito claro esse cenário na carta aos Romanos 14. Lá é outro assunto também, mas está muito relacionado com essa ideia central. Aí fica um disse não disse, um critica aqui, outro critica de lá. É uma confusão tremenda, porém, Paulo vai pôr as coisas no devido lugar, os pingos nos is, ok? Aí o verso 22, depois de fazer alerta, cuidado, vocês não podem sentar na mesa de Cristo, na mesa dos demônios, não, você tem que decidir o que quer da sua vida. Aí ele vai mostrar claro que se não fazer a coisa certa, é chamar Deus para briga. Ele pergunta aqui no verso 22, ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Vamos chamar Deus para briga? Vamos desafiar Deus? Não, eu não quero. Pelo contrário. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ok? Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Pastor, se na Bíblia nós já estudamos com o senhor na lição número 1 desse estudo aqui, na parte 1, que não é pecado comer carne de boi. Não, é lícito comer, sim. Mas se foi oferecida a um ídolo, se você sabe que foi oferecida a um ídolo, aí você não come. E se eu não sei, você vai comer e não vai pecar, porque essa carne de boi continua sendo carne de boi e não é um problema. Mas e se alguém disser foi oferecida a um ídolo, aí não, você já não come. Você já está entendendo onde vamos chegar? Mira, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um que é do outro. Eu tenho que me preocupar como minhas atitudes vai afetar a vida das pessoas. Então, se você é da galerinha, da turma, do nada a ver, tu tá equivocado, meu amigo. Tu tá equivocado, colega. Tu tá muito equivocado. Eu tenho que me preocupar. Sim, como minha vida vai afetar a vida dos outros. Como o meu testemunho vai afetar a vida dos outros? Claro que sim. Vai nessa. De que não importa se o mundo não te notou. Sabe aquela música evangélica? E diz, não importa se o mundo não notou, que você... claro que importa, Deus quer que importa. Ele disse para nós no Sermão da Montanha que é importante que os homens vejam a nossa luz, nosso bom testemunho, nossas boas obras e glorifique nosso Pai que está no céu. Sim, exatamente. É isso aí, dá uma mirada, confere no texto. Tá bem? Bom, vamos lá. Aí chegou o versículo complicado. Mas você está vendo que, na verdade, não tem complicação nenhuma, porque já está ficando claro para você, certo? Comer de tudo quanto se vende no açougue, ou no mercado, ou na feira, onde seja, na barraquinha do seu João, na tenda da Dona Maria. Ok, comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Bom, queridos, eu já vi mesmo, já ouvi, já fiz parte disto. E eu entendi assim também quando era pequeno. Eu me lembro quando era criança, eu via muitos irmãos fomentando. Eu fui ensinado assim por pessoa não mal intencionada, mas porque não entendia, estava enganado, então me enganava também sem querer. De que se eu chegasse na casa de alguém e fosse comer, eu podia comer, mesmo que tivesse carne de porco ali na mesa. Era só eu não perguntar. É só eu orar, dar uma ação de graça e comer. Imagina que confusão. Eu chego na casa do camarada lá, aí tem um porquinho lá na mesa, inteirinho o bichinho assado, com a maçã na boca, né, para dramatizar um pouco. E aí eu tô vendo, mas que bichinho é esse? Eu tô vendo, o bichinho é um porco, ele tem cara de porco. O focinho dele é focinho de porco, ele tem 2 orelhinhas de porco, um rabinho de porco, as patinhas dele é de porco, ele tem o mesmo formato de porco.
E se ele tivesse vivo, ele ia gritar igual um porco. Mas eu não vou perguntar se é porco, então eu vou comer. E aí, como eu não perguntei se é porco, eu posso comer. Você faz ideia da loucura que é isso? Então, é claro que Paulo não está falando isso. É desprezar a sabedoria de Paulo. É desprezar a sabedoria do Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso. Querer, queridos, pôr na boca de Paulo essas coisas. Ele nunca disse isso. Então, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Que consciência? De quem? A minha, do outro? Mas do que Paulo está falando? Veja. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, comer de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. De novo, por causa da consciência. Mas o que Paulo quer dizer? É só ler um pedacinho mais e você já entenderia o que Paulo quer dizer. Veja só. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Verso 29, digo, porém, a consciência não atua, não. Se a tua consciência já é forte, tu sabe que o ídolo não vale nada, que a carne do boi oferecida ao ídolo continua sendo carne de boi, que o frango oferecido ao ídolo continua sendo frango, o amendoim continua sendo amendoim, que o pão continua sendo pão. Mas e a consciência do outro? Como fica? Aí ele explica. Digo, a consciência não atua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Queridos, a situação aqui é a seguinte. Você chegou no açougue, você viu que o danadinho ali é porco, acabou, você não vai comprar, óbvio. Mas você chega lá e você viu um frango ali. Opa, quanto tá esse frango? Tá aí, R$50. Ok, eu vou levar esse frango. Você não tem que perguntar, ô seu Joaquim, o senhor ofereceu esse frango a algum demônio? Querido, esse tipo de coisa é desnecessária totalmente. Existem aqueles caçadores de demônios, né? Os crentes caçadores de demônios. Eles chegam num bar, num mercado, no armazém, já buscando algum demônio, algum ídolo. Se tiver um ídolo em cima da parede lá no alto, esse mercado inteiro está endemoniado, já não compra. Vai comprar um carro, se o nome do carro é o nome de algum deus pagão em algum lugar no mundo, esse carro não pode. Os caçadores de demônio. Vê demônio no quadro da parede, no vaso de flor no canto da casa, vê demônio no portão da casa dos outros, na cor da roupa, vê demônio em tudo. Talvez eu já tenha feito parte dessa paranoia, né, conspiratória, demoníaca aí em alguma época da minha vida. Graças a Deus que Deus me abriu os olhos. Mas quem sabe você está nessa paranoia? E é isso, querido, você não vai chegar no mercado, no açougue, no armazém, no barzinho, você não ofereceu esse frango ao demônio, certo? Você não ofereceu esse amendoim ao demônio, não, ao ídolo, ou seja quem for, a santo tal, a santa fulana e beltrana, não. Você vai chegar, é algo que Deus permite comer? Pode comer arroz? Pode. Você vai comprar teu arroz e vai para casa feliz e vai comer esse arroz com tua família. Só que você tá ali, seu Joaquim, quanto que tá esse arroz temperado aí que tá muito bonito? E vou levar também um frango assado. Legal. Esse tá muito bom, fulano, seu João. Esse arroz eu trouxe ontem da quermesse, da festa junina lá, da festa de São João, né? E sobrou bastante, então eu trouxe aqui, por isso que eu tô vendendo mais barato. Esse frango também lá da quermesse. Opa, seu Joaquim, vamos fazer o seguinte, esquece, eu pensando bem, acho que eu não vou levar não, tá bom? Acho que eu vou mudar o cardápio, eu vou variar hoje. Não precisa entrar numa peleja com o seu Joaquim. Depois você se acerca a ele e vai explicar para ele com mais calma, no momento apropriado. Mas fala para ele, seu Joaquim, acho que eu vou mudar hoje, eu vou variar um pouco. Bom, eu vou em casa falar com a patroa e... Bom, vamos ver o que ela decidir, tá bem? Tá aqui, valeu, obrigado! Evita confusão, contenda. Só que, se ele te falou isso foi sacrificado ao ídolo, então não coma.
Aí o seu Joaquim te convidou para comer na casa dele, você foi. O seu Joaquim é muito legal, é um amigão do peito, só que ele não é cristão, queridos. Ou se ele é cristão, ele não sabe, ele é daquele que defende que pode comer qualquer coisa. E você vai, tem na mesa do seu Joaquim ali arroz, feijão, macarrão, salada, carne de frango, carne de boi, carne de peixe, tudo, você vê que é tudo limpo, tudo que Deus permite comer, porque o seu Joaquim sabe que é coisa que você não come algumas carnes, ele não vai te aborrecer, tudo ali você pode comer. Você vai chegar e vai sentar, vocês vão orar, vai dar graça e vai comer tranquilo. Só que se o seu Joaquim falar assim, tudo aqui foi a Maria que cozinhou, sua esposa, um exemplo, foi a Maria que cozinhou, Maria, excelente cozinheira, somente esse doce é que eu trouxe da festa que teve na festa junina aqui no bairro, ou na festa de consagração a São João, a São Bastião, a São Jeremias. Aí eu trouxe esse doce aqui de abóbora e vai ser a nossa sobremesa. Queridos, então vocês não vão comer doce de abóbora. É isso que Paulo está falando. Mas se ele não falasse nada que esse doce de abóbora era imundo, era oferecido a um ídolo, você ia comer o doce de abóbora em paz, porque esse doce de abóbora continua sendo doce de abóbora, mas por causa da consciência dele. Você não vai abusar da lei da liberdade que você tem. Porque agora você sabe que esse doce veio de um altar dos demônios. Entendeu? É isso que Paulo está falando, queridos. Para de procurar demônio por aí, meu irmão. Entendeu? Para de ofender a consciência das pessoas com suas atitudes, meu irmão. Você sabe que os ídolos não são nada, que bom, é um sinal que você amadureceu nesse aspecto. Só que se você amadureceu mesmo, você vai se preocupar. Se você sabe que os demônios não, que os ídolos não são nada, tá bem. Mas você sabe que participar do altar dos demônios, você vai provocar a ira a Deus. Somos mais fortes do que Deus? Pergunta Paulo no verso 22. Vai caçar briga com ele? Se você sabe, se alguém te disse, então você vai evitar. É isso, simples assim. Entendeu? Não pode pôr na boca do apóstolo Paulo o que ele não falou. Na boca do Espírito Santo o que ele não falou. Na Bíblia o que não está escrito. Jamais você vai encontrar um único versículo aqui liberando comer de tudo. Parece, você viu que parecia que ele estava mandando comer de tudo, até porco? Não, mas não é. Parecia que se algum infiel te convidar para comer, você quer ir e comer e come de tudo, que inclusive porco? Parecia, mas não é. Entende? O texto termina assim, queridos. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças? Ou seja, seu João, você disse que não pode comer as coisas, demônio e tal, você é crente, só Jesus, e você está comendo carne que a gente ofereceu a Santa Fulana, ao Santo Beltrano e tal. Entende? Por que você julgado nisso? Se eu já sei que eu não devo participar. Agora, se alguém depois vem, João, se o seu Joaquim me pregasse uma peça, João, te enganei, você comeu. Ou se ele não avisasse que o doce de abóbora era oferecido a um ídolo, depois que a gente comeu o doce, tudo feliz, ele falasse, te peguei, João, você comeu o doce de abóbora oferecido a um ídolo. E eu, foi? Não sabia. Ele, pois é, João. E eu, e daí? Não sabia. Doce de abóbora continua sendo doce de abóbora. Mas a partir de agora, então, seu Joaquim, eu já não como mais. Obrigado. Vambora. Entende? É isso. Não sabia. Agora eu sei. Então, agora não dá para você olhar pro porco, que tem cara de porco, que olho de porco, orelha de porco, focinho de porco, a carne do porco é porco, e você pensa, não perguntei se é porco, por favor. Não tem nada a ver, não é isso que se trata aqui. Bom, aí agora o verso 31.
Tanto quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, então eu posso comer porco e dizer, Deus, vou comer carne de porco para a tua glória. Você é mais forte que Deus para chamar Deus para briga? Paulo já te avisou antes. Se Deus já falou, isso é imundo, é uma abominação, não coma porque fará vossas almas abomináveis. Você vai comer isso para a glória de Deus? Você está chamando Deus para briga, você está tentando Deus. Está tentando Deus. Então, comer para a glória de Deus, querido, é comer tudo que Deus permite, que agrada a Deus, e comer de forma responsável. Ah, se alguém me disse isso foi oferecido a um ídolo, então não vou comer. E que seja glorificado o Senhor na minha atitude. Por amor ao meu irmão, meu amigo, a pessoa que me advertiu que isso é oferecido a um ídolo, então não vou comer. Ah, oferecido ao ídolo é? Ok, obrigado meu irmão por me avisar. Valeu, meu amigo. Já não vou comprar, já não vou comer. É isso. Glória a Deus. E qualquer coisa na vida, certo? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Queridos, os judeus não comiam absolutamente nada oferecido ao ídolo. E muitos, não todos, muitos judeus, por exemplo, os da classe do partido dos essênios, eram vegetarianos, não comiam carne nenhuma. Para não correr o risco de contaminar-se com nenhuma carne oferecida ao ídolos, eles não comiam carne nenhuma, somente vegetais, legumes, frutas, verduras. E você vai ver isso com mais evidência lá em Romanos 14, por exemplo. E esses judeus criticavam os crentes que vieram do paganismo, como por exemplo os gregos. Ok? Qualquer gentil de qualquer nação. Eles agora conheciam Jesus e descobriam que Jesus é o verdadeiro Deus. Que os deuses deles não valem nada, que os ídolos deles não têm poder nenhum. Então, eles sabiam que aquelas comidas oferecidas ao ídolo continuam sendo a mesma comida. Eles sabiam, os judeus não suportavam isso. Aí ficava aquela contenda. Mas que Paulo está dizendo que não cause contenda, escândalo, nem para um nem para outro, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Então, é essa a ideia. Está entendendo? E agora, verso 33. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Agora o verso 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sim, queridos, exatamente. Então, Paulo deixa claro no verso 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, irmãos, Paulo está deixando claro, é isso, irmãos, mesmo que vocês saibam que os ídolos não valem nada, mas vocês sabem que as coisas que eles sacrificam aos ídolos, na verdade, sacrificam aos demônios. Então é por isso que vocês têm que evitar comer. A partir do momento que vocês sabem, vocês evitam. Agora, não tem que sair por aí procurando demônio, não, caçador de demônio, não. Vai comprar sua carne, seu pão, seu leite, seu doce, tranquilo. Alguém te avisou que isso foi oferecido a um ídolo? Opa! Aí já chega, não quero. É isto. Simplesmente isso. Pela consciência, por causa da consciência desta pessoa que te avisou, que te alertou, que te advertiu. Ok? Entendeu, irmão? Minha irmã? Tomara que sim, eu espero que sim. Essa foi nossa intenção, tá bom? E qualquer outro texto da Bíblia que vai causar a impressão que está tudo liberado, tem uma explicação tão lógica como essa explicação aqui nesse estudo número 4. Nessa parte 4 do estudo. Bom, até aqui chegamos, meus amigos. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E não deixe de estudar a Bíblia. Siga estudando. Tem dúvida? Busque pessoas que não vai falar o que você quer ouvir, mas que vai falar o que a Bíblia está falando, tá bem? Não aceite ser enganado.
Não sabote tua própria consciência, fingindo que não sabe se você sabe, ok? Não faça isso. Toma cuidado, ok? Senhor, graça, obrigado por esta oportunidade. Aqui chegamos ao final desse estudo, nessa parte 4. Obrigado pelas pessoas que me acompanharam e pela oportunidade de compartilhar com elas esta palavra. Obrigado por nos abrir a mente, os olhos, o entendimento e um dia esta verdade ter ficado muito claro para nós. Espero, Senhor, que pela obra do Teu Espírito, para muitas outras pessoas hoje, quando teve acesso a esse vídeo, também possa ter ficado claro. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem, um forte abraço a todos vocês. Não esqueça de se inscrever aqui se não está inscrito, de compartilhar com seus contatos e clica na campainha e você vai ser notificado sempre que subimos novos vídeos. Aqui eu tenho mais de 100 pregações em espanhol, estudos também em espanhol, mas é muito fácil de entender, tá bom? Que eu falo devagar e eu falo um portunhol, a bem da verdade, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, não deixe de participar e nos apoiar essa obra aqui para que cresça para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço forte e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo.